Uma pessoa diz que está passando por um momento de dificuldades. E se nós poderíamos dar alguma indicação? Nós não usamos suficientemente o nosso relacionamento, a nossa relação com os seres mais evoluídos da humanidade. Esses seres que nós chamamos de irmãos maiores, estes seres que são os extraterrestres ou os intraterrenos mais evoluídos, esses seres, quando se lhes pede ajuda, eles respondem. Esses seres não interferem no nosso livre-arbítrio. Então, se nós não pedimos ajuda, eles vão tratando das tarefas que devem tratar. Mas se um de nós tem esta relação e pede ajuda, esta ajuda vem sempre. E essas pessoas que não estão conseguindo resolver dentro de si mesmas as suas dificuldades, e se elas têm uma relação interna, se elas têm um contato, uma devoção, se elas têm um conhecimento, elas podem pedir ajuda. A humanidade, de um modo geral, não pede esta ajuda. A humanidade tende a resolver as coisas por ela mesma e deixa de pedir ajuda em momentos muito importantes, em momentos que até esses seres estão presentes e que, se nós fizéssemos um pedido especial, poderíamos ser ajudados diretamente. Eles podem nos dar vários tipos de ajuda, como, por exemplo, nos darem internamente uma visão mais conjunta da vida e mais conjunta do universo. Porque esses seres extraterrestres que ajudam a Terra, que estão próximos a nós, que têm consciência de que podem nos ajudar, estes seres têm uma visão de conjunto do universo que a nós falta. Nós temos uma visão terrestre, ou temos uma visão pessoal, individual. Os seres humanos, em geral, se consideram o centro dos problemas. Tudo fica girando em torno deste pequeno ego. Então, nos falta visão de conjunto. Nos falta nos considerarmos dentro de uma vida mais ampla, dentro de uma vida maior. Nós estamos muito centrados no pequeno ser, no pequeno ego, porque não nos colocamos dentro de uma grande vida. Então, a nossa psicologia é uma psicologia de coisas autocentradas. E os nossos irmãos maiores não são assim. Os nossos irmãos maiores não estão centrados neles mesmos. Estão centrados no universo, na vida maior. E por isso podem nos ajudar muito mais. E podem nos passar esta visão. Porque vamos que nós peçamos ajuda a um irmão maior. Se ele responde com um impulso que vai ampliar a nossa consciência. Então, quando ele responde, nós não estamos mais na mesma situação. Então, se nós fazemos um pedido e ele responde, em seguida está completamente superado aquele pedido. Nós estamos numa outra coisa. Percebe como é que eles ajudam? Eles transmitem esta visão maior. Porque, para eles, na consciência deles, não existe diferença entre nós e eles. Enquanto nós dizemos os extraterrestres, enquanto nós dizemos os nossos irmãos maiores, eles não veem assim. Eles nos veem como eles. Eles veem uma coisa só. E quanto mais evoluídos eles são, eles veem em nós
partes deles aqui. É completamente diferente. Então, por isso é que nos ampliam quando nos ajudam. Não é como nós, não que vamos ajudar uma pessoa, estamos procurando resolver um problema. Como se a gente pudesse resolver problemas assim, não é? Porque o problema é sempre a pessoa. Então, você não pode resolver o problema de alguém, porque o problema é ele, e ele que tem que resolver. Mas aqui se usa resolver o problema dos outros. Mas estes não veem as coisas assim. Então, se estão nos ajudando, é uma coisa só, nós e eles, bem internamente. E essas interações são sempre positivas, são sempre construtivas, naquilo que nós estamos necessitando construir, naquela construção que está necessitando ser feita. Porque sendo muito impessoal e estando ajudando a eles mesmos, na consciência deles, então esta interação é sempre positiva. Sempre positiva porque eles estão num outro ponto. E o que se constrói daí por diante é sempre uma união com uma coisa maior. Então nós não temos, numa certo grau de consciência, a possibilidade de nos unirmos com a consciência única diretamente. Mas através dessas uniões com estes irmãos, com este nosso lado extraterrestre, não vamos já nos considerando eles o nosso lado extraterrestre, para irmos nos aproximando desse trabalho. Então, essas interações são muito positivas e o relacionamento que para nós existe como relacionamento é muito fraterno e muito exato. Então, não há possibilidade de nós invocarmos uma ajuda e termos uma resposta e de não sentirmos uma situação de fraternidade. O que nós sentimos é uma fraternidade, o que nós sentimos é uma união muito grande, não é? Sente-se aquilo como um relacionamento, mas é um relacionamento onde não há nada a ajustar. Vocês podem imaginar isso? Então, não tem nada a ajustar naquele relacionamento. Aquilo se dá, aquilo acontece, aquilo se desenvolve e não tem nada que corrigir. É muito interessante essa experiência. Nesta nossa fase atual, no nosso atual estágio evolutivo, isso seria muito importante, porque nessa união, nessa relação, nós absorveríamos muito conhecimento técnico, porque a nós falta conhecimento técnico em muitas coisas. Falta inclusive conhecimento técnico para cuidar da saúde do corpo físico. Falta conhecimento técnico. Falta uma técnica para você trabalhar com seu corpo físico de uma forma perfeita. Você pode trabalhar de uma forma aproximada. Como você vê, aqui na Terra se faz medicamentos para muitos. Como se um medicamento pudesse servir a muitos. Cada tratamento é único para cada um. Mas vocês veem quanto nós teríamos que ser ajudados, não, a entrar numa outra perspectiva. Então nós precisaríamos de conhecimento técnico, principalmente em medicina, para aprendermos a tratar cada um realmente individualmente. E não dar o mesmo remédio para todos, não. O que é isso? Isso é falta de conhecimento técnico. Porque digamos que precisa de uma certa coisa. E eu tenho que ter a técnica para aplicar aquilo em cada um. Então nós precisamos muito dessa união. Precisamos muito dessa relação. E também eles nos podem ajudar muito no controle
das nossas forças e no controle também das nossas energias individuais. Porque as nossas forças e as nossas energias teriam que estar mais organizadas em cada um de nós. Então nós teríamos que ser ajudados nisso, no controle dessas forças e no uso da energia. Porque as forças nós conseguimos controlar. Certas energias nós não podemos controlar, que são energias da alma, energias da mônada, não estão sob nosso controle. Mas o uso sim. Então, se nós aprendemos o controle das forças dos nossos corpos, nós vamos começar a usar a energia corretamente. Basta um contato telepático com esses outros níveis para nós irmos nos organizando nesse sentido. Porque uma teoria perfeita, total, nós não temos, desconhecemos. Teria que ter uma teoria para cada caso. E teria que ter uma teoria para cada momento seu, em que você está tratando de você, porque os momentos são diferentes. Você tratou agora, vai voltar a tratar, tem que ter uma técnica diferente, porque aconteceu já uma coisa. Estas coisas nós teríamos que absorver deles. Estas coisas estão disponíveis para nós absorvermos. E também, se nós vamos absorvendo esta possibilidade de controlar, de canalizar as nossas forças e de usar mais corretamente as energias disponíveis no nosso ser, no ambiente, nos contatos com os outros e tudo isto, se nós vamos aprendendo isto, nós vamos tendo acesso a outras formas de energia que precisamos também. Nós precisamos ter acesso a outras energias. Porque com as energias desordenadas que estão circulando em âmbito planetário, nós temos que encontrar outras formas de energia para funcionar aqui, para podermos estar aqui sem nos desvitalizarmos e para usarmos todas as correntes disponíveis de uma forma correta. E também eles têm muito o que nos ajudar, se nós pedirmos esta ajuda, é na melhor compreensão daquilo que é a consciência. Porque nós somos também esta consciência. Mas é como se a consciência estivesse trabalhando dentro de nós e fosse uma coisa estranha. Como uma coisa que a gente não consegue seguir. A consciência diz uma coisa e a gente vive outra. A consciência fala uma coisa e você age de outro jeito. Por tantas coisas que você imagina que existem e que fazem impressão sobre você, isso não tem nada a ver com a sua consciência. Então, nós teríamos que compreender melhor o que é a consciência. Porque se a consciência está presente e se você não é aquela consciência, você está decretando a sua infelicidade. Você está encurtando a sua vida. Você está deixando os seus corpos doentes. Tudo porque você não está seguindo a sua consciência. Você está tendo a sua consciência como uma coisa à parte. E eles não têm este problema. A consciência deles não é a parte. Não existe o ser extraterrestre e a consciência dele. Ele é a mesma coisa. Então, é muito importante esta relação, muito importante esse relacionamento, porque vai havendo em nós essa integração. Nossa, não desse ego, dessa personalidade, desse ser até, com a sua consciência. E aqui na Terra, a gente vê até seres evoluídos, seres que já estão com os corpos alinhados e continuam dizendo: eu estou buscando os níveis mais altos da minha consciência. Vê a diferença de situação? Então, esses contatos, essa relação, esse relacionamento, é nesse nível que pode se dar.
Mas aí, para isso tudo ser transmitido, para isso tudo acontecer, precisa que a gente queira. Precisa que a gente tenha se dado conta do que seria esta relação. E nós estamos um pouco superficiais, estamos um pouco externos diante deste assunto, diante desses irmãos. Falando estas coisas, nós vamos despertar para um outro contato com os nossos livros. Vamos despertar para uma outra relação com as informações que temos. Porque nós temos, principalmente nessa trilogia do resgate, Portas do Cosmos, Encontro Interno e a Consciência Nave, e a Hora do Resgate, nós temos nessa trilogia uma série de sugestões e uma série de impulsos, uma série de chaves para entrarmos em contato com vários níveis e com vários núcleos dessa hierarquia cósmica, desses irmãos do espaço, ou desses extraterrestres, ou desses intraterrenos, como vocês queiram. Nós temos que ter uma outra chave para ler esses livros de uma nova forma. Isto é, para ler nesses livros o que não lemos no passado. E para ver nesses livros coisa que nós não víamos, que não podíamos ver, porque estávamos sendo preparados de uma certa forma. O aparecimento desses livros já foi uma demonstração do quanto estamos sendo acompanhados e uma demonstração de como podemos ser ajudados. E fomos ajudados, devemos ter sido muito ajudados, tanto assim que estamos aqui, continuamos vivos, continuamos conscientes, continuamos buscando uma vida de serviço, então fomos acompanhados. Várias coisas aconteceram. Muitos que podiam ter morrido não morreram. Muitos que podiam ter se perdido não se perderam. Muitos que podiam mudar de rumo não mudaram. Enfim, aconteceram coisas que nós não vimos. Nós só vemos as coisas que acontecem, porque só temos a visão externa. Mas não vemos o que deixou de acontecer. Então, aquilo que deixou de acontecer, de desarmônico, de desequilibrado, de inferior, enfim, de caótico, aquilo que deixou de acontecer, esse foi o maior trabalho. Esse foi o maior trabalho. Então, agora, se nós retomássemos o tema, a partir dos livros que estamos reestudando, revendo, se nós retomássemos o tema, agora poderíamos entrar nesta etapa prática, não prática da vida aqui, mas entrarmos numa etapa, numa fase de vivência dessa união, porque é realmente muito necessário. Se nós estivermos nesta visão, nesta ideia, se nós tivermos nesta intenção de viver realmente esta união, então nós podemos pedir dentro da lei ao nosso eu superior o contato com esses irmãos. Esta altura podemos. Isto é, se nós já fizemos esta educação. Então não estamos pedindo contato para ver naves, nem estamos pedindo contato para fazer cirurgia do coração. Não é para essas coisas que nós estamos interessados, né? Se nós estamos realmente conscientes desta união e queremos ficar conscientes na prática, queremos viver esta união, embora estejamos aqui e eles fora da encarnação, nós podemos pedir isto ao nosso eu superior. Não pedir a eles. Não pedir a um outro. Você pede ao seu eu interno. Pede ao seu eu interno, pede à sua mônada este contato.
não são necessários rituais para estas coisas. Vocês não precisam fazer nenhum altar, vocês não precisam fazer nenhuma reunião especial, não é preciso ritual algum para isso. Isso tudo é desnecessário. É preciso que no seu coração, no seu íntimo, você esteja fazendo este pedido. Olha, precisa pedir. Precisa pedir, porque se isto não for pedido, vai sendo feito o trabalho, mas não tão diretamente conosco, porque nós somos um povo que tem livre-arbítrio, de forma que nenhum ser superior vai intervir na vida de quem tem livre-arbítrio. De forma que aqui precisa pedir mesmo, precisa pedir a presença, precisa pedir a união, precisa pedir a ajuda, precisa pedir o ensinamento, porque senão o trabalho se mantém no nível geral, que é mantido para toda a humanidade, que é mantido para todos os grupos humanos com quem cada hierarquia tem contato. Então é preciso que dentro do coração, não aqui na boca só de pedir, é preciso que dentro do coração, é preciso que no fundo do nosso ser haja este pedido. E basta que haja este pedido, que atendido ou não, basta que haja este pedido, vai haver uma mudança no nosso futuro próximo. Não tem como não mudar. Se você faz este pedido de se unir com esta vida cósmica, se você tem realmente esta aspiração a ser unido com estes seres, com essas consciências superiores, a partir deste pedido, o rumo do seu futuro já está mudando. Só de ter pedido, o futuro já começou a mudar a partir daí. Então, muitas vezes, nós não temos uma resposta na hora, ou melhor, quase sempre nós não temos uma resposta consciente. Temos a resposta, mas não grava na nossa consciência, porque a nossa consciência está ainda muito habituada com as coisas materiais. Então, se a gente não ouve uma voz, acha que não está tendo resposta. Se a gente não vê um extraterrestre com os olhos, a gente não acha que ele está presente. Porque nós somos assim, nós estamos nesse plano dos sentidos. Então, aqui nós temos que estar realmente muito presentes nisso, muito conscientes dessa realidade, e o nosso futuro já está sendo determinado por isso. Já está. E você vai se dar conta ou não, mas o que for acontecer já está sendo determinado por isso. Isso é considerado uma ajuda que nós damos ao trabalho planetário. Parece, né, que nós estamos sendo ajudados. Mas com isto, fazendo este pedido e estando nessa disposição, nós estamos ajudando a que o equilíbrio planetário se faça mais um pouco. E que o equilíbrio entre a humanidade e todas essas consciências supra-humanas comece a acontecer mais efetivamente. Parece que nós estamos buscando ajuda para nós. No buscar ajuda para nós e no recebermos ajuda, porque isto é de lei, não? Pedindo se recebe. É de lei isto. Então, quando isto acontece, você está servindo ao equilíbrio planetário, porque você está entrando em equilíbrio, você está colaborando com o equilíbrio planetário. Eles nos veem sempre como colaboradores do plano evolutivo, como eles. Vê que psicologia diferente, né? Então, o equilíbrio está aí para ser feito. E quando você pede ajuda, você está pensando numa coisa, mas você está sendo considerado um equilibrador. Você está sendo considerado, finalmente, um colaborador. E é daí que vem esta grande alegria que nós sentimos
Sempre que nos colocamos nesta posição de estar pedindo. Alegria sempre se recebe. Alegria sempre sentimos. Agora, todos os problemas que nós temos, isto é, tudo aquilo que nós consideramos problemas, o fato de você considerar um problema, você já está abrindo uma válvula de escapamento e por ali a sua energia já está escoando. Só por você considerar uma coisa um problema. Porque problema não há problema. Se você está nessa linha de união, se você está buscando esta união, que problema existe? Existem circunstâncias. Existem certas circunstâncias, certas etapas, mas que para você não vão ser nunca problemas, porque você não considera problema. O que é isso que chamam de problema? Isso é uma circunstância que está acontecendo ali, que você está sabendo resolver ou não, e que nesse nível em que nós vivemos, tudo é mesmo problema. Tem sempre um problema. Até as pessoas são problema para nós. Tudo é problema. Então, nós temos que realmente estar buscando esta união neste nível para estarmos colaborando num outro tipo de equilíbrio. E isto, essas hierarquias, essas presenças, esses irmãos, ou melhor, nós lá, não, estamos não só prontos para ajudar, mas estamos esperando, estamos aguardando que vocês peçam. Estamos aguardando que vocês estejam atrás disso. Porque quando nós começamos a ir atrás disso, muitas coisas já deixam de correr atrás de nós. Porque não sentem da nossa parte nenhuma atração. Mas por quê? Porque nós mudamos o foco. Nós não estamos mais com o foco virado aqui para baixo. Nós estamos com foco já numa outra direção. E aí, muitas coisas das quais nós não sabíamos como lidar com elas, nós não sabemos como resolver, não sabemos como dispensá-las, não sabemos, enfim, como nos livrar. Estas coisas deixam de nos perseguir. Estas coisas já não sentem mais nenhum interesse em nós. Porque você trocou o foco, você mudou o foco. E todas essas coisas que nós não sabemos lidar com elas por falta de união maior, essas coisas nos enfraquecem, essas coisas nos desvitalizam e não há quem não sinta se começa uma desvitalização. Não há quem não sinta isto. Esta desvitalização se dá no físico, esta desvitalização se dá no astral emocional, se dá no mental, se dá nesses níveis, não é, da personalidade. Então, nós teríamos que fazer uma experiência, teríamos que fazer um exercício de nos dispor a, por alguns momentos, nos abstrairmos dos nossos problemas, entre aspas. Porque neste mundo não tem quem não tenha problemas. Não tem quem não seja iludido e que considere estas coisas reais. Então todos têm problemas, de um jeito ou de outro. Você teria que, por alguns momentos, se dispor a se abstrair dos problemas teus. Tem sempre um problema vagando. Tem gente que tem problema de horário, tem gente que tem problema de chegar lá daqui a 20 minutos. Tem sempre um problema, que ele transforma em problema, porque nada é problema, mas ele transforma em problema. Se vocês conseguirem, por alguns momentos, se abstrair dos problemas, esta ajuda vai fazer com que você se perceba de uma forma muito plena. Aí você vai começar a se perceber, coisa que você nunca conseguiu. Porque, na realidade, muito poucos se percebem. As pessoas percebem o que o físico está sentindo,
percebem o que o emocional está falando, percebem o que está passando pela mente, que a gente não sabe nem de onde veio, não sabe de onde captou aquilo. Essas coisas percebem. Mas perceber a si mesmo, começar a se perceber como é, isto é raro. E para isso, você precisa se abstrair dos seus problemas. Inclusive do problema de achar que não vai conseguir isto. Isto é um problema para muita gente. Como eu vou fazer para me abstrair dos meus problemas? Como eu vou fazer para minha mente se aquietar? Está vendo? Vai criando problema o tempo todo. Só vê problema. Então precisa se abstrair disto, precisava limpar isto por alguns momentos, pelos momentos que conseguir. Mesmo que sejam poucos, pouquíssimos, mas já é uma brecha para onde vai entrar aí um conhecimento de si, alguma coisa de si vai emergir e você então vai começar a se perceber. E se isto começa, você começa a perceber a sua força interna. E aí você vai poder ajudar mais, porque você já está consciente da sua força interna. Você já está consciente daquilo que tem dentro de você e que está realmente muito pronto para ser colocado, muito pronto para ser usado, muito pronto para ser canalizado. A força interna das pessoas é totalmente desconhecida delas. Elas só tomam conhecimento das fraquezas, só tomam conhecimento dos problemas, mas da própria força interna, essa força interna fica completamente desconhecida. Morre, renasce, são centenas de encarnações, não se sente a força interna, não sente a força que tem. Então, estas consciências, esses níveis, ou esses irmãos, como nós chamamos, estão nos trabalhando muito nesse sentido. Estão buscando nos estimular nesse sentido e realmente trabalhando para que isto possa acontecer neles, porque eles nos consideram uma unidade. Seria muito importante nós sentirmos conscientemente essas presenças, sentirmos conscientemente esta irmandade, seria muito importante, porque aí, só de sentir estas presenças, as nossas superstições e as nossas crenças humanas iriam automaticamente se dissolvendo. Porque vocês sabem, essas crenças que a gente construiu através de vidas e essas superstições que nos passaram sobre todas as coisas, isto é muito arraigado, não? E isto existe e isto iria começar a ser dissolvido. Nós íamos deixar de crer em muita coisa. Muitos dizem, mas como eu vou deixar de crer? Com o que eu fico? É o que você tinha que fazer, é deixar de crer do jeito que você crê. Porque você crendo do jeito que você crê nas coisas, você não está se encontrando. Você, para saber o que você é, você para conhecer a sua força, você não tem que crer em nada. Você tem que ir para lá. Qualquer crença que você põe aí, qualquer superstição que você arme, qualquer teoria que você encampe, que você absorva, isto tudo pode ser muito útil nesta vida humana de superfície, pode ser muito útil porque aqui os valores são completamente deturpados. Então isto pode ser muito útil aqui. Mas isto vai afastando você, te levando para mais longe daquele teu poder, daquela tua força, daquilo que é você lá no nível onde você não se conhece.
se muitos de nós estivéssemos nesta busca, se muitos de nós estivéssemos nesta sintonia, realmente as coisas começavam a mudar em volta de nós. Mas como não são muitos, e como é um ou outro que está nesta sintonia, as coisas estão mudando nele e estão mudando no futuro dele. No futuro dele estão já mudando, só de fazer esta sintonia. Então, para nós, não, que estamos nesta etapa do trabalho, se formos mais de um, se formos alguns fazendo esta sintonia, realmente podíamos juntos contribuir para uma mudança no ambiente, uma mudança vibratória no ambiente. Mas aí precisa já alguns. Só um está fazendo um certo trabalho, está fazendo um trabalho nele, em alguns, no futuro, está determinando o futuro. Mas para realmente começar a mudar o ambiente, precisa mais consciências trabalhando isso. E mudar o ambiente seria também a possibilidade destas coisas irem se materializando, irem chegando mais perto, irem se tornando mais visíveis e assim irem penetrando graus mais densos da matéria, porque precisa também ser penetrado. Então, se existe uma hierarquia destas, das quais estamos falando, e se está aí numa nave, mas a nave não está materializada, a nave não está visível, então o trabalho está sendo feito num determinado nível sutil. Mas se nós criamos o ambiente, se nós acolhemos e se são vários a pedir, esta nave pode se materializar, não só para que a gente veja, porque com o fato dela se materializar, ela está trabalhando muito mais diretamente a matéria densa. Então é um trabalho muito mais aqui na Terra. E aí os valores seriam completamente mudados. Imagine quantos seres poderiam ver uma nave materializada. Se um ser humano vê uma nave materializada, acontece uma coisa importante dentro dele. Aquilo não passa despercebido. Se é ele que está vendo. Aquilo é uma transformação nele incalculável. Muito diferente de você dizer para alguém, olha, eu vi uma nave, até escrever um livro sobre isso, dizer como foi, isso é uma coisa. Mas ele vê a nave, ele está diante daquilo, isso tem uma mudança enorme dentro dele. Isto dá um impulso incontrolável dentro dele. Mas para a civilização, para a humanidade, para a Terra, ir mais aceleradamente, sim, porque se todas as naves que estão aí invisíveis se tornassem visíveis em todo o planeta, imagina o que aconteceria na consciência daqueles que são puros, são inocentes e que estão buscando. Não digo de outros, não. Queriam usar isto para outras interpretações e até para fazer guerras. Se é que é possível fazer guerra com essas coisas. Tudo isto depende do nosso relacionamento com o nosso eu interior, com o nosso ser interno. Porque é a partir do nosso interior que essas coisas vão se determinar. E esses contatos só vão ser respondidos, vamos ter uma resposta a esta altura da nossa evolução, é se esta permissão vem do nosso ser interior. Porque o nosso ser interior está em contato com estas coisas no nível dele. Mas para isso chegar no nível consciente, para isto chegar no nível da personalidade, e para que tudo isto faça com que isto aconteça, porque eles têm a técnica para tudo isto acontecer. Eles têm a técnica para se fazer presentes a nós no nível em que estamos. E eles têm a técnica para nos tratar da forma como precisamos ser tratados. Coisa que não acontece aqui entre nós.
Porque, por melhor que você queira, você não está tratando o outro de forma perfeita. E eles têm esta técnica. De forma que aí você vai entrar numa outra esfera de vida. Você vai entrar numa outra esfera, uma outra civilização. Isto tudo tem possibilidade de ocorrer. Individualmente, em grupo ou coletivamente. Coletivamente, só é possível na situação atual em casos de emergência. Agora, haveria possibilidade, sim, de nós estarmos aqui vivendo a nossa civilização e em contato consciente com todas essas coisas e com todas essas presenças que não precisariam estar invisíveis, que não precisariam estar aqui cumprindo as suas tarefas sem se darem a conhecer, sem se fazerem presentes, não é? Justamente para não criarem situações que depois teriam que vir outras hierarquias e outros comandos para resolver, outras situações planetárias, como vocês podem imaginar. Parece que deve passar algum tempo antes que haja possibilidade de uma aparição destas, planetárias, de forma que todo mundo veja, que não haja dúvida para ninguém, e pode-se chegar nesta situação. Posso chegar nessa situação porque muitos que tiverem plena consciência disto em nível de personalidade vão poder colaborar na operação aqui no plano físico, vão poder colaborar mais com o trabalho aqui no plano físico. Nós temos que estar atentos para não considerarmos todas estas coisas que nós não conhecemos como coisas inimigas e como coisas perigosas. Porque a tendência é esta. A tendência humana, a tendência da mente humana é considerar perigoso aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não sabe. E aqui teria que ficar naquela situação neutra. Nem estar catalogando e imaginando aquilo que não sabe, mas também não está considerando perigo aquilo que a gente não compreende. Porque enquanto você considera perigo o que você não compreende, você não está lúcido diante daquilo, você não está capacitado para fazer um contato com aquilo, porque de antemão você tem medo do desconhecido. E como você tem medo do desconhecido, você considera perigoso. E aí, considerando perigoso, fica tudo invisível como está. E fica tudo isso trabalhando sem nenhuma presença diante da nossa consciência, não, de uma certa forma. O que poderia, nesta etapa da Terra, nesta etapa da operação e nesta etapa da nossa evolução, ser possível? Poderia ser possível. Então, todos nós estamos convidados a fazer esse trabalho individualmente, não? E ir observando o que lhe surge na consciência e ir anotando aquilo que lhe vem como sugestão interna, como inspiração, como intuição, etc. Tudo isso é muito tênue, tudo isso é muito sutil, tudo isso é muito delicado, mas tendo esta intenção, sentindo este encontro, digamos assim, como prioridade, as coisas podem sim acontecer de uma forma mais concreta. O que não deixa de ser importante para o plano físico terrestre.